Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sheila e hoje a nossa aula será sobre história. Na última aula, nós estudamos sobre o lazer nas cidades. Nós tínhamos feito alguns exercícios na apostila, então eu vou pedir para que vocês peguem a apostila lá na página 25, certo? Vamos lá para a correção? Número 1. Leia esta imagem que representa uma cena do passado. E, de acordo com a leitura, responda as questões. Letra A. Que cenário foi registrado na fotografia? Onde eles estavam? No circo. Então, era para colocar um xizinho aqui embaixo. Faça uma pesquisa para descobrir qual é a profissão da pessoa fotografada. Essa pessoa fotografada era uma domadora de leões ou de animais, né? Lembram que na última aula a professora tinha explicado para vocês que há muito tempo, né, já foi banido a presença de animais em circos, porque eles eram maltratados, né, eles viviam em condições extremamente difíceis para um animal, porque eles ficavam presos, né, eles às vezes apanhavam, porque eles davam chicotadas nos animais para eles poderem aprender e fazer aquilo que o domador estava pedindo, certo? Então agora nós vamos para a página 25 ainda. Questão número 3. Escreva o nome de 3 atividades de lazer e cultura comuns na área urbana do município onde você mora. Eu vou dar algumas sugestões. Nós temos teatro, nós temos cinemas, nós temos casa de show, nós temos parques, museus, né? Então, nós temos várias opções de lazer e cultura em nossa cidade. Vamos para a página 26. Interpretando. Leia esta fotografia. O atleta cadeirante Justin Whitloff Dark Jr., pouco antes de escalar o Monte Fuji no Japão, em 1965. Letra A. Em que ano essa foto foi tirada? Em 1965. Em que país se localiza o Monte Fuji? No Japão. Qual é o nome do esporte que tem como objetivo o praticante subir montanhas? O montanhismo, né? E ele pode ser praticado com a ajuda de equipamentos, tem pessoas que escalam com proteções especiais, algumas pessoas escalam a montanha, se não for tão íngreme, de bicicleta, certo? E aqui no caso, o rapaz era cadeirante. Número 3. Leia estas afirmativas e marque um X na correta. Todas as pessoas podem praticar esportes e aproveitar as paisagens naturais? Sim, todas as pessoas podem praticar. Afinal, o lazer, ele é para que nós possamos aproveitar os nossos momentos livres, certo? Agora, nós vamos lá para o caderno de atividades, na página 79. Nós estávamos falando sobre o circo, né? E daí vocês tinham que ter pintado aqui os animaizinhos. Quais animais você descobriu representados? O tamanduá-bandeira, o mico-leão dourado, o tatu-bola e a tartaruga marinha. Letra B. Escreva que atitudes podem ser tomadas para preservar esses animais. Lembram que a professora tinha dado para vocês alguns exemplos, né? Evitar queimadas, evitar comprar animais contrabandeados, né? Ajudar com a proteção desses animais, certo? Número 3. Você conhece a imagem A Origem do Circo? Será que essa manifestação artística é recente ou é antiga? Conheça essa parte da história. Lembram que na última aula nós aprendemos que o circo, esse circo máximo, ele surgiu lá em Roma, a pedido de um imperador, e que ele não tinha o tipo de apresentações que nós somos acostumados a ver hoje em dia. Dentro desse circo tinha lutas, tinha recital de poesias, tinha apresentações, certo? Após ler as informações, assinale a alternativa correta. O circo máximo era um espaço de lazer situado no meio urbano, certo? Porque era dentro da cidade de Roma. Vamos para a página 80. Sobre a história do circo, complete o texto e depois a cruzadinha. O circo máximo era um estádio na cidade da Roma Antiga, onde as pessoas assistiam a competições como corridas de carruagem, peças de teatro
e recitais de poesia. E daí era para colocar desta forma aqui na cruzadinha, certo? Estádio, circo, Roma antiga, certo? Circo máximo, corridas. Número 5. Cite 2 atividades de lazer que podem ser realizadas no seu município. O que nós podemos realizar no espaço rural? Nós temos passeio a cavalo, nós temos caminhada, nós temos aquelas casas que nós podemos tomar café colonial. E no espaço urbano, nós temos shopping, teatro, cinema, certo? Agora, nós vamos para a nossa aula de história de hoje. Vamos lá. Hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho mais sobre o lazer nas áreas rurais, certo? Então, qual é o nosso tema de hoje? O lazer e a preservação dos espaços naturais. Mas nós vamos começar com a história. Como que surgiu o lazer dentro do Brasil? Certo? Como que surgiu esse lazer dentro das pequenas cidades? Então, o lazer, vamos relembrar, é qualquer atividade que é praticada por livre e espontânea vontade. Cada um pode aproveitar as suas horas de lazer da forma que achar melhor, certo? Nós já estudamos lazer no campo e na cidade. Então, o que nós podemos fazer lá na cidade? Nós podemos ir no circo, nós podemos ir no parque, nós podemos ir em teatros, recitais, certo? O que nós podemos fazer lá no campo? Nós podemos conhecer cachoeiras, nós podemos fazer um passeio a cavalo, montanhismo, certo? E hoje nós vamos aprofundar os nossos conhecimentos sobre o lazer nas áreas rurais. Só que para nós podermos compreender o que está escrito lá na apostila, que nós temos festas folclóricas, eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre a história. Como que surgiu essas festas folclóricas no Brasil? De onde que surgiram essas festas de igreja, esses encontros? Então, essa história, ela começa bem lá atrás. O Brasil, ele é um país que foi colonizado por quem? Pelos portugueses. E os portugueses, eles tinham quase que em sua totalidade a religião católica para seguir. E quando eles colonizaram o Brasil, não tinha igrejas para eles poderem frequentar, certo? Então, o que eles começaram a construir? Cruzeiros. E as pessoas começaram a se reunir em volta desses cruzeiros para cumprir com suas obrigações religiosas. Então, com o passar do tempo, eles faziam, às vezes, procissões entre um cruzeiro e outro. Algumas cidades ficaram conhecidas pelo nome do cruzeiro, porque eles começaram a batizar os cruzeiros, certo? Olha, esse aqui é o Convento de São Francisco, na fachada. É um cruzeiro lá na cidade de Pernambuco. Lá na cidade de Olinda, em Pernambuco, não é a cidade de Pernambuco. Aqui é um ritual, né, religioso do tempo do Brasil colônia. Então, eles faziam os cruzeiros, às vezes eles colocavam algum santo, né, nesses cruzeiros, e cada cruzeiro, então, começou a ter um nome de santo. Com o passar do tempo, eles começaram a construir capelas, os salões de festa dessas capelas, e cada capela tinha um santo padroeiro. Então, no dia que eles comemoravam o dia desse santo, eles faziam uma festa. E foi assim que foram surgindo essas festas que nós temos hoje em dia, né? Aqui no município de Curitiba, cada igreja, né, tem o nome. Tem uma capela ou tem a igreja com o nome de um santo que é o padroeiro daquele lugar. E no dia deste padroeiro, eles fazem uma festa. Esse ano, nós estamos nessa situação de pandemia, então nós não vamos ter essas festas dos padroeiros, mas o dia é comemorado dentro dessas igrejas. Então, foi assim que surgiram essas festas culturais, certo? Essas comemorações no Brasil. Hoje em dia nós temos outras festas, né? Mas a origem foi lá atrás no tempo do Brasil colônia, certo? Então, essas festas, elas nasceram de iniciativas comunitárias. Eu tenho uma coisa muito legal para trazer para vocês, que as pessoas dentro dessas festas, eles aproveitavam para comercializar seus produtos. Como existe hoje em dia aquelas feirinhas, né, onde eles vendem artesanato, naquela época eles tiveram essa ideia. Então, essa ideia é bem antiga. E agora eu vou trazer ainda
uma curiosidade. Vocês sabem a origem das festas juninas? Nós estamos no mês de junho, né? No último sábado nós tivemos a nossa carreata junina na frente da nossa escola, mas vocês sabem de onde se originou? Elas se originaram lá atrás, lá na antiga Europa, antes ainda deles descobrirem o Brasil. As festas, elas aconteciam durante o solstício de verão, né? Era para comemorar o início da colheita. Elas não surgiram desde o início dentro da religião católica, porque lá na Europa, antes da religião católica, existiam outras religiões que eles acreditavam, né? Então, como eles estavam comemorando o início da colheita, eles colocavam muita comida e bebida em cima das mesas, que era justamente para comemorar, né? E eram organizadas pelos celtas, pelos egípcios e outros povos. Viram que interessante? Mas daí o tempo foi passando e a religião católica começou a ganhar mais força e foi tomando conta, né? E ganhou muitos fiéis dentro da Europa. E essa festa de solstício, ela se coincidiu com o mês de junho, que era o nascimento de João Batista, primo de Jesus Cristo, certo? Então, da onde que saiu a festa junina? Que era em comemoração a São João Batista naquela época. Os principais países que comemoravam eram Portugal, Itália, França e Espanha. Né, que por sinal nosso país ele foi colonizado por Portugal, mas depois vieram os franceses, os italianos, os espanhóis, então deu continuidade a essas comemorações e a essas festas. Aqui eu trouxe para vocês, né, algumas figuras, algumas imagens sobre as festas juninas e algumas danças típicas do nosso estado. Vocês conhecem alguma dança típicas do nosso estado? Nós temos o fandango. Ele é como se fosse uma dança gaúcha, que algumas apresentações, os homens usam um sapato que ele tem uma espécie de madeira embaixo para fazer aqueles barulhos, né? Eles batem palmas, batem os pés e dançam através da viola, né, que é tocada. Nós temos também o pau de fitas. Eu trouxe para vocês duas danças, porque lá na apostila está pedindo para vocês fazerem uma pesquisa, né? Então, pesquisem, certo? O pau de fitas sempre foi muito utilizado, a maioria das festas juninas sempre tem uma apresentação e as pessoas vão dançando e vão trançando, né, as fitas até que eles completam todo aquele varão que fica ali no meio. E algumas festas típicas da nossa cidade. Eu trouxe algumas porque também quero que vocês pesquisem mais, né? Nós temos a festa da uva, ela tem em fevereiro, mas a festa da uva também tem em setembro. O Hana Matsuri, que é o Festival das Flores, que é em abril. A festa do frango e da polenta e do vinho, que é em julho. Esse ano ela não vai acontecer, mas normalmente ela acontece lá no bairro de Santa Felicidade. E cada igreja faz as festas conforme as datas que comemoram o dia dos seus santos padroeiros, né? Algumas comidas típicas das festas nas áreas rurais. Hoje em dia, essas comidas típicas elas têm nas áreas rurais, mas também tem na área urbana, né? Mas toda festa tem o milho, a canjica, a pipoca e o tradicional pinhão, que é do nosso estado. Agora, nós vamos entrar em outro assunto, a importância de preservar a natureza. Professora, por que nós estamos estudando o lazer na área rural e a importância de preservar a natureza? Justamente por isso, né? Porque por mais que nós não vamos estar em casa ou na nossa cidade, se nós vamos para a área rural, é muito importante nós preservarmos a natureza. Afinal, se você vai na área rural e tem uma festa lá, você vai jogar o lixo no chão? Você vai pegar um animal que está da natureza e vai levar para casa? Não pode, né? A importância da preservação dos espaços naturais. Os recursos naturais são os materiais que vêm da natureza, como florestas, o solo, a água, minerais, a vida selvagem. E para garantir que o nosso planeta sobreviva, nós precisamos preservar, nós precisamos conservar, certo? Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas vão fazer montanhismo, vão fazer essas caminhadas na natureza e não deixem nada a não ser as suas pegadas na natureza, né? Não levem nada além das fotos. Qual que é o grande problema da preservação da natureza e
o lazer nas áreas rurais? É porque muitas pessoas vão e elas acabam, algumas pessoas deixam marcas em árvores, né? Colocam um coração com o nome das duas pessoas. Isso não faz bem para a natureza, né? O que acontece? Eu vi um animalzinho legal, vou levar para minha casa? Não! Ele precisa viver, né? Os animais precisam viver no ambiente deles. E o meio ambiente, ele precisa dos animais. Por que a árvore da araucária está em tanta falta aqui no estado do Paraná? Por quê? Porque eles acabaram, né? Lembram, não sei se vocês já ouviram falar na gralha azul, que ela era a árvore que fazia a principal disseminação das sementes de pinhão. E com o sumiço dessas aves, né, cada vez mais as araucárias foram entrando em extinção, junto com as aves. Então é muito importante nós preservarmos a natureza. Por que aumentou tanto a quantidade de mosquitos? Porque as pessoas matavam os sapos, né, que é o principal controlador das pragas. Então, mesmo que a gente vai para outro lugar, nós vamos numa festa, nós vamos fazer um turismo rural, mas nós não podemos deixar nada além das nossas pegadas e levar nada além de fotos e lembranças, né? Não mexer naquele meio ambiente que é dos animais. Isso é muito importante. Então, tudo isso que eu estava conversando com vocês agora é porque que a gente precisa. Nós precisamos manter o ambiente limpo. Por exemplo, se nós vamos fazer uma caminhada lá na Serra do Mar, é muito importante você não deixar lixo lá, porque pode vir algum animalzinho e comer aquele lixo pensando que é comida, né? Ou aquele lixo vai derreter e vai para o lençol freático e acontece que a água acaba ficando contaminada, certo? Então, lá na apostila, também está falando sobre isso, né? Para que todos desfrutem das paisagens naturais e convivam em harmonia com os seres que habitam esses espaços, é preciso haver conscientização ambiental. Aqui nós temos, né, na foto registrada, uma espécie de tartaruga nadando no mar, que é o espaço natural da tartaruga. Agora, se nós vamos, por exemplo, nós vamos para a praia, né? Vamos andar de barco, vamos fazer uma travessia até a ilha. E daí vocês vão jogar as máscaras lá na água, né? Vai vir um bichinho, um animalzinho, vai comer, vai passar mal com aquilo. Nós vamos lá na areia, vamos deixar lixo lá na areia? Não, porque à noite a maré sobe e carrega todo aquele lixo para dentro do mar. Né? O que acontece? Acontece que vocês já viram aquelas tartarugas que elas acabam ficando presas em lacres, os passarinhos, né? Isso faz muito mal. Nós precisamos ter a consciência que nós podemos visitar esses espaços naturais, mas não levar junto conosco a sujeira, né? Vamos separar o lixo, foi na praia, leva o seu lixo embora na sacolinha, foi fazer uma caminhada, leva seu lixo embora dentro da sua mochila, né? Muito importante isto. Aqui nós temos alguns casos onde as tartarugas ficaram presas em linhas. Olha lá, ó, comeu um plástico pensando que era uma alga ou uma água viva. Agora nós vamos fazer a página 27 e 28 lá da apostila. Lá na página 27 está falando sobre as festas em homenagem a São Pedro, que os quilombolas da comunidade se divertiam com uma dança conhecida como mão esquerda. Agora, na letra A, escreva o nome de uma dança comum no município onde você vive. Letra B, pergunte a um adulto responsável por você uma das formas de lazer no espaço rural do município onde nós moramos. Nós moramos no município de Curitiba. Quais são as festas populares em seu município? Cite 3 delas. A professora trouxe para vocês vários exemplos, certo? Lá na página 28, não tem tarefinha, certo? Eu vou pedir só para que vocês leiam. Ó, destaque as imagens do jogo do material de apoio e siga as orientações. Reúna-se com alguém da família, né? Porque nós não podemos estar juntos, e embaralhem um conjunto de imagens. Separem uma das imagens para cada um de vocês e dividam igualmente as demais. O aluno mais novo da dupla deve começar a partida. Vocês devem se revezar para encontrar as imagens que tenham correspondência entre o local e a atividade de lazer representada. Quem não tiver a imagem, passa a vez. Vence o primeiro que conseguir destacar
todas as imagens. Então joguem esse joguinho lá em casa, com o papai de vocês, a mamãe, o irmãozinho, certo? E na próxima aula eu trago para vocês todas as correções. Eu desejo para vocês bons estudos e uma boa semana. Um grande beijo, pessoal, e até a nossa próxima aula. Tchau!